Olá, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Luciano e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre termologia. Hoje vamos falar sobre outro processo de propagação de calor, que é a radiação. Então vamos lá para o vídeo. Então, vamos falar agora sobre a radiação térmica. Então, quando nós nos bronzeamos na praia e ficamos expostos às radiações solares, a maior parte da energia que a gente recebe vem do Sol até a Terra através de ondas eletromagnéticas que atingem nosso corpo e são absorvidas e transformadas em grande parte em energia térmica. Então temos aí o processo de propagação da energia através das ondas eletromagnéticas, que é denominado aí de radiação. Então, radiação é o processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Ao serem absorvidas, essas ondas vão aí se transformando em energia térmica. Então, rigorosamente, a radiação não é um processo de transmissão de calor. A gente sabe, no entanto, que um corpo emite energia de radiação ao sofrer resfriamento. Assim, a gente pode associar a energia existente nas ondas eletromagnéticas emitidas com a energia térmica que sai do corpo. Essas ondas, ao serem absorvidas por um ou outro corpo, transformam-se novamente em energia térmica, então aquecendo. Então, portanto, a gente costuma definir radiação como um processo de transferência de energia térmica, ok? Então, apesar de todas as ondas eletromagnéticas transportarem energia, apenas correspondente à faixa de infravermelho que são chamadas aí de ondas de calor. Então é por isso que o infravermelho transformou-se mais facilmente em energia térmica ao ser absorvida. Então, num banho de luz solar, recebemos, entre outras radiações, a ultravioleta e a infravermelho, ok? Então, a ultravioleta ela vai produzir aí um bronzeamento e a infravermelho pode provocar aquecimento e até mesmo queimaduras na pele. Então, muito cuidado. Então, o fato é que as ondas eletromagnéticas elas se propagam no vácuo e explica aí como a parte da energia térmica sai do Sol e chega até a superfície da Terra. Então, assim, apesar apenas por meio da radiação, podemos também entender como a energia térmica é levada de uma região para outra, havendo aí um vácuo entre elas. Então temos aí a imagenzinha do Sol emitindo aí energia térmica, né? Radiação eletromagnética. Então a vida na Terra aí pode se desenvolver devido à energia emitida aí no Sol. Então essa estrela é muito uma fonte ilimitada de energia, né? Então segundo aí as modernas teorias científicas, dentro de 5 bilhões de anos aí, ela será uma estrela morta. Então, sem essa energia, né, a gente não pode existir na Terra. O que vocês acham? Sem essa energia a gente pode viver na Terra? Então, será que o ser humano vai chegar até essa data? Então, essa ilustração aí mostra tamanhos e distância aí fora da escala, ok? Então vamos falar sobre a invenção aí do vaso de Dewar. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a garrafa térmica não foi inventada aí para manter o café quente. Então, foi o físico inglês James Dewar quem, no final do século XIX, a pedido de alguns colegas, inventou aí um recipiente que pudesse conservar soluções biológicas a temperaturas estáveis. Então, Dewar havia lido trabalhos de físico italiano evangelista, né, o Torricelli, que no século XVII tinha comprovado ser o vácuo um bom isolante térmico. Então, o grande problema aí de Dewar era como manter o vácuo num recipiente. Então, para tanto, ele construiu uma garrafa aí de vidro com paredes duplas. O ar existente entre as paredes foi retirado
e a garrafa foi lacrada. Então, para evitar que a luz atingisse a solução biológica, ele o provocasse algumas alterações, Dewey então espelhou aí as paredes da garrafa. Com isso, ele evitava que as ondas de calor entrassem ou saíssem da garrafa. Então, James Dewey era um daqueles cientistas que achavam que as descobertas deveriam ser usadas por todos. Então, por isso ele não patenteou essa invenção. Então, ele considerou-a um presente aí da ciência, né, para todos. Então, somente aí no início do século XX, o alemão Reinhard Burger, fabricante aí de vidros, aperfeiçoou aí a invenção de Dewey, diminuindo aí o seu tamanho e lançando no mercado, né? Então foi aí um sucesso de vendas que tornou o Burger muito rico, né? Interessante. Vamos falar agora sobre o funcionamento aí da garrafa térmica. Então a garrafa térmica aí, gente, é um dispositivo aí que a finalidade principal é manter constante, né? Constante por maior tempo possível a temperatura do conteúdo. Então, para que isso dê certo, as paredes desse sistema da garrafa praticamente são adiabáticas. O que quer dizer adiabática? Adiabática quer dizer que vai reduzir aí consideravelmente as trocas de calor entre os conteúdos dentro da garrafa e o meio externo, ok? Então, a finalidade aí é isolar termicamente o conteúdo da garrafa térmica do meio ambiente. Então, a gente tem que adotar aí os seguintes procedimentos. Então, as paredes internas são feitas de vidro, que o vidro, por ser mau condutor térmico aí, né, vai atenuar as trocas de calor por condução. As paredes internas têm que ser dupla e tem que ser separada por uma região de vácuo, que esse vácuo tem a função aí de tentar evitar a condução do calor que vai passar pelas paredes do vidro. E o vidro de que são feitas as paredes internas tem que ser um vidro espelhado, né, para que o calor radiante seja refletido e atenuado, atenuando assim as trocas de radiação, ok? Então, para evitar aí possíveis trocas de calor por convecção, basta fechar a garrafa, pois dessa forma as massas dos fluidos, né, internos não vão conseguir sair do sistema. Então, gente, é evidente que não existe um isolamento térmico perfeito, ok? Então, assim, apesar de todos os cuidados citados agora há pouco, após um tempo relativamente grande, várias horas, por exemplo, o conteúdo da garrafa térmica acaba atingindo o equilíbrio térmico com o meio ambiente, ok? Vamos falar agora sobre as estufas. Então, as estufas aí são recintos fechados com paredes e tetos de vidro que são utilizados principalmente em países com invernos vigorosos para o cultivo de verduras, legumes e também flores, né? Então, o vidro é transparente à luz visível e é parcialmente opaco às ondas de calor infravermelho. Então, as radiações infravermelhas, na realidade, se constituem aí de uma gama de ondas de diversas frequências. Então, aquelas que possuem menos frequência, portanto, maior comprimento de onda, não conseguem passar pelo vidro, mas a de maior frequência, portanto, de menor comprimento de onda, as mais próximas das radiações correspondentes à cor vermelha, conseguem passar com a luz visível e outras radiações. Então, uma parcela dessas energias aí é absorvida pelas plantas e que estão lá no interior da estufa, e essas plantas se aquecem e emitem parte da energia absorvida de forma de infravermelho. Só que agora, com o comprimento de onda maior, que não conseguem passar pelo vidro e fica retido no interior da estufa, então desse modo a temperatura permanece relativamente estável, né?
mesmo que esteja nevando na parte externa lá por fora, né? Então é assim o funcionamento das estufas, ok? Então vamos falar um pouco aí sobre o efeito estufa na atmosfera. Então vimos o funcionamento aí de uma estufa, ok? E agora vamos falar sobre o efeito estufa como um todo. Então a atmosfera terrestre aí é formada principalmente aí por nitrogênio, né? Cerca de 78%, de oxigênio, cerca de 20%, e argônio, cerca de 0,9%. Então, aparecendo ainda aí a quantidades bem pequenas de neônio, de hélio e também o hidrogênio, dentre outros gases aí, ok? Então, esse comportamento devemos aí acrescentar a chamamos aí de gases estufa, que dificultam aí a dispersão dos raios solares que incidem na Terra, ok? Então são eles os dióxido de carbono, o CO2, o metano, o CH4, o oxigênio, o óxido nitrogênio, N2O, e os compostos de clorofluorcarbono, então o CFC, né? Provenientes aí da queda de carvão, petróleo, dentre outros aí. Então as florestas e pastagens e decomposição de materiais orgânicos aí, que são os dejetos humanos, dentre outros animais, além de outros gases, né, como o vapor de água na atmosfera também contribui muito para o efeito estufa. Então a forma aí de retenção do calor da atmosfera é semelhante à de uma estufa de paredes e tetos de vidro. Então permite aí que a energia radiante, né, penetre, mas dificulta aí a dissipação das radiações emitidas pelas superfícies aquecidas da Terra. Então, um grupo aí de cientistas norte-americano calculou aí em 1 km a diferença entre a energia que a Terra absorve da radiação solar e a energia que ela emite de volta para o espaço. Então, essa energia aí retirada é importante para que haja vida animal e vegetal na Terra, porém, o aquecimento populacional da humanidade, né, o desmatamento de florestas, certo, que absorve aí parte do CO2, né, e o ritmo acelerado aí das industrializações estão provocando um desequilíbrio, né, com o aquecimento acima do normal. Então, segundo dados aí do painel internacional sobre as mudanças climáticas, a temperatura global aumenta, né, lá desde o século 20, 0,6 grau, né, pode aumentar aí para 1,1 grau até 6,4 graus Celsius, né, durante o século que nós estamos, né, o século 21. Então, caso medidas de prevenção não sejam tomadas, vai acontecer aí um aquecimento aí graduante a cada século. Então, temos aí foto de uma indústria, né? Que a industrialização aí produzem gás como o dióxido de carbono, o metano e outros compostos clorofluorcarbono que poluem aí o funcionamento aí, que poluem e funcionam como gases estufas, ok? Então finalizamos aqui nossa aula, até a próxima.